O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com apoio da Sesc, FECOAGro, Fiesc, Cicobi, Faesc e FECOERUSC, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. Veja as atrações do programa de hoje. Como a psicanálise pode contribuir para o bem-estar emocional e o desempenho profissional? Para falar sobre o tema, recebemos em nossos estúdios a psicanalista Amanda Corsani. Eu acredito muito na eficácia disso. Vejo também que corre bastante esse discurso, que a análise é uma aposta que dura muito tempo, que é um tratamento lento, mas a parte disso, eu acho que faz muita coisa, assim. Sebrae Santa Catarina lança a 7ª edição do Startup Summit, que será realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto, no Centro-Sul, em Florianópolis. Hoje ele está entre os top 3 eventos na América Latina referente a startups, né? Então a gente quer elevar cada vez mais o nome da cidade de Florianópolis, o estado de Santa Catarina e obviamente esse trabalho que a gente realiza com startups aqui no nosso estado. Vamos continuar com esses assuntos, mas agora vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento Faesc, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Durante o lançamento do Startup Summit 2025, realizado em Florianópolis, também foi anunciada a renovação do Sebrae de Santa Catarina, como Polo Sebrae Startups, por mais 2 anos. Santa Catarina, Florianópolis foi eleita a capital nacional das startups, e a gente achou muito interessante que todo esse conhecimento, essa metodologia, esse processo que se iniciou muito tempo atrás, tanto em Florianópolis como em várias cidades do Brasil, a gente pudesse transformar em conteúdo e método e levar para todo o Brasil. Na verdade, esse é um projeto que já vem ocorrendo nos últimos 2 anos. A gente vai fazer a renovação hoje, aqui lançando aqui essa renovação. Ele é muito importante pelo seguinte, porque o Sebrae Nacional ele escolhe estados referência em determinados assuntos. No nosso caso aqui, Santa Catarina é polo de referência em startups. Então tudo o que acontece, desenvolvimento de metodologias para as startups do Brasil, todos nascem aqui em Santa Catarina. Qualquer catarinense, nesse momento, em qualquer bairro de qualquer cidade, está comprando do outro lado do mundo numa plataforma. Nós também temos a responsabilidade de produzir esse processo para que a economia catarinense, a economia brasileira possa se integrar no processo da globalização econômica. Então, eu estou aqui com muita tranquilidade, mas também com muita paixão, assinando hoje esse documento que é fundamental, inclusive para dar segurança econômica para aqueles que produzem esse processo com muita paixão no nosso estado. Então, a minha presença aqui ela tem esse valor de estabelecer claramente a gratidão do Brasil com a produção catarinense. Além disso, eu sou um catarinense. Imagine-se eu ser injusto com o meu estado, não reconhecendo como o Brasil todo reconhece esse potencial estabelecido pelo Sebrae de Santa Catarina. Portanto, eu estou aqui cumprindo com responsabilidade a minha obrigação com o coração cheio de emoções por esse momento, porque eu também sou um catarinense. Isso é um reconhecimento do nosso ecossistema, que foi construído ao longo de anos, que realmente nos credenciou para estar levando essas boas práticas de Santa Catarina para todo o território nacional. Então, o Sebrae Nacional está assinando conosco um convênio, prorrogando por mais 2 anos essa gestão do Polo Nacional de Startups. Sebrae Santa Catarina lançou a 7ª edição do Startup Summit, que será realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto, no Centro-Sul, em Florianópolis. A cerimônia marcou o início da contagem regressiva para um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo da América Latina.
É uma satisfação nossa estar lançando hoje a edição 2025 do Startup Summit. Na verdade, é uma consolidação de um evento que hoje já tem o reconhecimento de um dos maiores eventos de startup a nível nacional. Nós estamos procurando cada vez mais focá-lo em negócios, ou seja, que seja um bom evento para a realização de negócios por parte das startups, no que se refere à venda de produto e atração de investimentos, e também levar para a internacionalização. O ano passado já tivemos 12 países participando do nosso evento aqui, queremos ampliar esse ano para consolidar o nosso evento como um evento mais importante do América Latina. Eu acho que nós temos condições para isso, nosso evento é representativo e está consolidado com a presença de todos os 27 estados da federação no ano passado e com certeza está se consolidando cada vez mais. A última edição houveram a participação de 12 países no planeta, porque nós não podemos mais imaginar um mundo sem inovação. Esse é um mundo que não tem mais volta. Não se cria mais uma economia dentro de um processo analógico. A economia ela tem que estar inserida nessa grande revolução que é a inteligência artificial. E, ao mesmo tempo, não se tem também mais volta a uma economia que é globalizada. Na verdade, a gente teve uma edição histórica no ano passado, estamos indo para essa nova edição, então mais de 10 mil participantes presenciais, mais de 30 mil online. Nossa expectativa é de ter aproximadamente 30 países, na última edição a gente teve 12 países. Então a gente quer que de fato o Startup Summit seja o maior evento de startups da América Latina. Hoje nós não podemos mais imaginar um mundo sem o processo de inovação. Aquilo que era novo de manhã ficou velho à tarde, porque é uma revolução permanente. E Santa Catarina estabeleceu-se como um verdadeiro paradigma na produção e no protagonismo econômico desta economia que hoje, inclusive, toma conta e hegemoniza o mundo. Nós tínhamos há 10, 20 anos atrás uma outra realidade econômica, inclusive na acumulação da riqueza. Hoje, os mais ricos do mundo são os detentores da inteligência artificial, das plataformas e, portanto, são os grandes geradores desta oportunidade que a humanidade vive. E o Sebrae tem que proteger aquilo que é seu, que são os pequenos negócios, para poder pulverizar essa economia, para não permitirmos que haja uma concentração de riqueza fora do contexto e que se permita a gente criar um mundo inovador, mas com exclusão. O papel, portanto, nosso é um papel fundamental, garantindo que esse evento possa ter a participação efetiva da pequena economia, que é a grande criadora da inteligência artificial em todos os cantinhos do Brasil e do mundo. Tenho muito orgulho, de estar nesse evento desde o começo, no ecossistema aqui desde 2012 praticamente. Muitos de vocês estão com a gente desde essa época, então prazerzão estar aqui hoje e falar da 7ª edição do Startup Summit. Hoje ele está entre os top 3 eventos na América Latina referente a startups, Então a gente quer levar cada vez mais o nome da cidade de Florianópolis, o estado de Santa Catarina e, obviamente, esse trabalho que a gente realiza com startups aqui no nosso estado. Então, uma expectativa muito grande aí para fazer um grande evento. O Startup Summit, que ocorre já há alguns anos aqui no ecossistema de tecnologia e inovação de Santa Catarina, hoje é um dos maiores eventos dessa natureza. E, inclusive, em 2025 a gente espera bater recordes. Serão 10 mil pessoas presentes, 30 mil online. Um evento que começou local, hoje cada vez mais é nacional e está na sua jornada para se tornar internacional. E não poderia ser em local diferente que em Florianópolis, a capital nacional das startups, e também quando a gente fala de Santa Catarina, hoje o setor já representa 7,5% do PIB do nosso estado. Exatamente por conta do quê? Por conta do apoio do Sebrae, que vem fazendo esse Startup Summit já não pela primeira vez, mas sim já de muitos anos, e cada ano tem sido maior. Está envolvendo outros países. Nós tivemos ano passado aqui uma participação extraordinária. E essa troca de informação, troca de experiência, isso contribui ainda mais para o desenvolvimento das nossas empresas aqui em Santa Catarina. Nós já estamos com
7,5% do nosso PIB é da tecnologia, da inovação. A nossa esperança é que em 2030 nós estaremos aí em torno de 10% do PIB exatamente desse setor, porque ele é um setor que agrega valor. O poder aquisitivo das pessoas que trabalham com TI, com inovação, com tecnologia, com ciência, esse poder aquisitivo é maior. Então nós estamos incentivando e o Sebrae automaticamente é o grande, vamos dizer assim, o grande pai desta grande obra para todos nós, Santa Catarina, e para o Brasil, e por que não para o mundo globalizado. A edição 2025 do Startup Summit terá programação especial. Serão 9 palcos principais e uma plenária, 20 trilhas de conhecimento e 150 expositores. Também terá a participação de 250 fundos de Venture Capital e a presença dos principais formadores de opinião e tendências do mercado nacional e internacional. O evento é para empreendedor de startup, early stage, ou seja, aquele que está na fase de investimento anjo, um pré-seed até um seed, e normalmente quem vai palestrar no evento são empreendedores que passaram por essa jornada, né? Aquele que já está numa escala, até unicórnios, né? Já divulgamos o primeiro palestrante internacional, vão haver mais, né? Então o Tom Gruber, que foi o criador da Siri, né? A inteligência artificial da Apple, vai estar aqui com a gente palestrando, então a gente foi o primeiro nome que a gente divulgou, mas temos mais uns 30 palestrantes, sempre empreendedores, né, do ecossistema de startups. Temos, por exemplo, o Lucas, que é o fundador da Nomad, né, que é uma startup referência no Brasil. Então assim, a gente já está começando a colocar esses primeiros nomes na rua, né? Já temos 30, a expectativa é em torno de 250 a 300 palestrantes, né, que vão estar no evento, né? Já que são 10 palcos, né? Estamos falando de 10 palcos e 20 trilhas de conteúdo. Então, são em torno de 350 palestrantes que vão estar com a gente lá em agosto. Saúde mental é um tema que por muitos anos foi tratado com descaso ou tabu. Porém, nos últimos tempos, tem ganhado a atenção de muitas empresas que desenvolvem programas de saúde mental no ambiente do trabalho. Nesse contexto, como a psicanálise pode contribuir para o bem-estar emocional e o desempenho profissional? Para falar sobre o tema, recebemos em nossos estúdios a jovem psicanalista Amanda Corsani. Nascida em Florianópolis, Amanda teve sua primeira formação na área do direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e depois ingressou no campo da psicanálise através da Escola Brasileira de Psicanálise e também do Instituto Clínico de Psicanálise de Orientação Lacaniana. Amanda, de onde vem a paixão, o entusiasmo pela psicanálise? Então, da onde vem isso é uma coisa que eu me pergunto até hoje. Eu acho que vem de uma vida inteira, vem de alguma angústia também. Eu descobri a psicanálise logo na faculdade de Direito, na verdade. Existem muitas linhas de pesquisa na intersecção de Direito e Psicanálise. E eu tive a sorte de ir trabalhar com um professor que trabalhava com isso. E lá eu me apaixonei. Na metade da graduação para frente, me apaixonei e comecei a me dedicar por isso. Eu acho que é uma área muito frutífera, muito interdisciplinar, com literatura, vários interesses meus. E foi indo. Amanda, Sigmund Freud é considerado o pai da psicanálise, né? Principalmente por conta da sua grande contribuição para o surgimento desse campo clínico. Mas, e Jacques-Marie-Émile Lacan, qual a importância dele nesse processo? Para a psicanálise hoje ou para a paixão? Até pela renovação da psicanálise, né? Claro, eu apostaria nisso, assim. Acho que o Lacan, ele traz uma certa atualização da psicanálise e o que ele faz de inserir a linguística na psicanálise foi, de certa maneira, revolucionário. A orientação para o real e outras coisas que direcionam o tratamento de uma forma muito diferente, assim. Eu não consigo pensar uma clínica atual apenas em Freud. E Lacan também povoa o imaginário das pessoas, né, com as suas aparições em praça pública, né, falando para a plateia, né, que coisa mais interessante. E eu acho que ele fisga muito os aforismos lacanianos super enigmáticos. A mulher não existe, a relação sexual não existe. O que é isso, né? O que é isso da psicanálise? O que isso quer dizer? Eu acho que ele
Acho que ele foi muito necessário nesse movimento, assim, da atualização da psicanálise. Que continua viva, né? As pessoas continuam trabalhando. Amanda, e como a psicanálise pode contribuir para o bem-estar emocional e o desempenho profissional? Essa pergunta é bem interessante, porque uma análise, de certa maneira, conduz o sujeito à sua diferença radical no mundo, uma coisa que vai na própria identidade da pessoa, assim. O que eu quero dizer é que a psicanálise não cria pessoas conformadas, assim, sabe? Para cargos específicos, etc. Mas eu acho que ela convida para uma coisa muito mais interessante, de estar alinhado com o seu próprio desejo, de certa forma. Acho que as pessoas, elas ficam mais empolgadas quando sabem o que querem. E acredito que isso faça alguém se posicionar melhor no mercado de trabalho. E com certeza desangustia muito alguém. Amanda, recentemente a humanidade foi afetada pela crise do novo coronavírus. Na tua avaliação, qual o impacto provocado por essa pandemia e o consequente isolamento social decorrente disso na saúde mental das pessoas? Eu acredito que as pessoas, de certa maneira, ficarem trancadas em casa compulsoriamente e essa iminência da morte tenha mexido com muita coisa. Claro que afeta cada um à sua certa maneira. Até porque as pessoas, quando se deparam com o risco da morte ou se privam da liberdade, elas não ficam iguais depois disso, né? Eu penso que a partir da psicanálise que tudo que a vida quer é morrer da sua própria maneira. Isso é uma vida digna. E tirar a liberdade de alguém é, de certa maneira, não deixar que a vida aconteça, né? Isso é muito angustiante, assim. E a iminência de morte faz a gente pensar muito na vida, não? Aquela agitação, tudo aquilo. Então, quando se para, se escuta muito um barulho interno, né? Acredito que essa freada que o mundo passou tenha feito cada um se escutar mais e precisar de uma escuta qualificada depois disso. E um fato pitoresco, né, é que as pessoas não estavam habituadas à convivência, né, nas suas famílias, né, e também ocorreram uma série de desentendimentos, separações, né, foi uma... Eu acho que as estruturas familiares também podem ter movido bastante, assim. Mas, claro, isso é de cada um, né? As estatísticas revelam, né, que durante a pandemia, né, por estarem obrigadas a conviverem, né, as pessoas terminaram se desentendendo com muita facilidade, não é isso? Sim. De fato, é isso. É um dado absoluto, eu não tenho o que falar sobre isso, mas eu acho que tem muito a ver com se haver, né, com as relações, coisas que na rapidez do cotidiano muitas vezes se deixa de lado, né? Ficou impossível de escapar, de certa forma, né? Escapar de casa. E também, além do convívio, né, surgiu aí de uma maneira bastante evidente, né, as questões de gênero e de ideologia, né, afetando demais essas relações, né? Na tua avaliação, por que acontece isso? Eu acho que isso se pauta em uma certa aversão à diversidade, que é própria de qualquer neurótico, assim. Eu acho que, de certa maneira, é muito humano essa aversão à diferença radical de cada um. E é um trabalho ativo amar e respeitar os outros, de certa maneira. Quer dizer que, de modo geral, as pessoas não conseguem lidar bem com a diversidade? Com o contrário, o pensamento diferente? Eu creio que os problemas com o gênero dos outros, ou a identificação e etc., se pautam por aí. É algo que psicanaliticamente se pensa desde a constituição subjetiva. A gente conhece o primeiro ódio para depois conhecer o amor. Quando um bebê se depara com o mundo externo, com não ter tudo, de certa maneira, o grito vem antes da cantiga, do choro do amor e etc. Então, o ódio e a diferença são associados desde a nossa formação constitutiva, assim. E é uma questão de, realmente, um amor como um esforço simbólico, respeitar as diferenças, né? E como lidar com isso?
Bom, para psicanálise, a bagunça toda se dá quando a gente adentra na linguagem, assim. Eu acho que se pauta por essa convicção radical que entre eu e o outro tem uma palavra e eu nunca vou entender ele completamente, e o respeito se dá por aí, assim. Eu acho que se trata de certa maneira, gostar de palavras. Acho que a psicanálise é um convite para deixar de lado qualquer ódio contra alguma diferença, porque primeiro é um convite para a pessoa se pensar, né? Se pensar e se responsabilizar, então me parece um efeito de análise essa separação, o que é seu, o que é do outro, não impor aos outros. E também a psicanálise, de certa forma, nos leva a valorizar mais as palavras, assim. Então, eu acho que essa separação, essa diferença que entre eu e o outro tem a palavra, ela afasta um pouco esse ódio, essa coisa muito instantânea, assim, do ódio, sabe? Bom, você disse que a psicanálise pode ajudar, mas quem pode fazer psicanálise? Eu já ouvi muito falarem que análise não é para todo mundo, acho que é uma coisa que corre, de certa maneira, na cultura, assim, mas eu penso que todo mundo pode fazer psicanálise. Não tem restrição de idade? Não, com certeza não. Eu acho que qualquer pessoa pode tirar bom proveito de uma análise. E como funciona isso na prática? Na prática, você conta essa história para alguém que te escuta, com ouvidos atentos, claro, com uma ética, né, por trás. Eu acredito muito na eficácia disso. Vejo também que corre bastante esse discurso, que a análise é uma aposta que dura muito tempo, que é um tratamento lento, mas a parte disso, eu acho que faz muita coisa, assim. E qual a diferença entre a psicanálise e a psicologia clínica? Bom, a psicologia, ela tem várias abordagens, né? Mas, de maneira geral, a psicanálise não se resume a seus efeitos terapêuticos, assim. Ela não é uma psicoterapia, ela não se baseia também numa psicologia no sentido de uma teoria geral de afetos, não se baseia em normas gerais de comportamento ou de rótulos e coisas nesse sentido, assim. A psicanálise, ela tem sim seus efeitos terapêuticos, mas ela também é um convite para a diferença radical, assim, para o sujeito, de certa maneira, ampliar seu traço de diferenciação no mundo, assim, seu estilo de ser, assim. Então, acho que há uma diferença gritante. Bom, além de Freud e Lacan, que outros psicanalistas te influenciaram? Com certeza a minha analista, Maria Teresa Van Housen, a minha professora e amiga Graziela Nunes da Rosa. Muito antes de realmente me dedicar à psicanálise, a Maria Rita Kell era uma coisa pop que eu adorava ver, Contato Caligares. Eu admiro muito como eles fazem circular o discurso analítico de uma forma muito fácil e acessível. E, no final, tudo que se transmite é o desejo, né? O desejo pela psicanálise. Então, fico muito feliz de ter, de certa maneira, encontrado essas pessoas. E qual é a relevância da psicanálise no contexto atual, que é marcado por crises, hiperconectividade e uma enorme pressão social? Olha, sinceramente, eu acho que só de entrar num consultório silencioso, sem celular, já é algo que no começo as pessoas até estranham, assim. Então, eu acho que falar e se escutar em silêncio é uma coisa que contrasta muito com esse mundo hiperconectado. E eu acredito muito que os efeitos da psicanálise contribuem muito para fazer contraste, dar um respiro a isso, entende? No sentido de que a gente está num mundo em que toda hora tem trends e todo mundo faz as mesmas coisas e ficam se satisfazendo, de certa maneira, horas e horas numa rede social. Então, passar por um processo de análise em que
de certa maneira, você vê a sua diferenciação no mundo, a sua identidade e se desconecta disso, assim, é muito valioso. Eu acredito que um dos maiores benefícios da psicanálise é convidar o sujeito a ser um pouco mais desejante, não ficar só nessa satisfação das telas o tempo todo e quando para angustiado. Acredito que uma análise, ela reordena a pessoa nesse sentido. Amanda, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista. Muito obrigada por me chamar. E como as pessoas podem acessar a Amanda? Bom, podem me contatar pelo meu Instagram, @amanda.corsani. E meu WhatsApp está lá no link, eu acho. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e obrigado por acompanhar o nosso trabalho.